Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2013. Estamos juntos há 522 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 1. Mais uma vez deixamos a história de Davi para vir para o livro dos Salmos. E desta vez a ocasião de trocar de texto tem uma explicação um pouquinho mais elaborada para a qual eu convido a sua atenção. Nós não sabemos em que momento o Salmo 1 foi composto. Não há nenhum título para indicar a ocasião da sua composição. No entanto, estamos lendo o Salmo 1 hoje por conta de uma teoria recentemente elaborada, que já foi exposta para você em vídeos anteriores, a respeito da conexão entre o livro dos Salmos e a história de Israel, ou da conexão entre o livro dos Salmos e a vida de Davi e a história da monarquia davídica. Já dissemos a você que os Salmos estão organizados em 5 livros distintos e que uma teoria que foi proposta pela Midrash, que é um comentário rabínico do século II da era cristã, propõe que, como Moisés deu os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para o povo em nome de Deus, assim o povo deu a Deus os 5 livros dos Salmos através da liderança de Davi. E aí então o livro 1 combinaria com os Salmos, e seria muito interessante que o Salmo 1 que estudamos hoje falasse do homem justo, e inaugurando assim o livro 1 dos Salmos, que se contrapõe ao primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, onde nós vemos na abertura de Gênesis o homem em seu estado de justiça original antes do pecado. Isso faz sentido. Mas uma segunda teoria mais moderna, no sentido não moderno de mais atualizada, mas uma teoria mais recente, também enxerga uma conexão entre o livro dos Salmos e a história da monarquia davídica. De tal forma que o primeiro livro contaria a história da difícil trajetória de Davi até a sua ascensão ao trono. E é por isso que no primeiro livro, que vai até o Salmo 41, nós temos muitos salmos de lamento. Vasculhe aí você os vídeos que nós já assistimos sobre salmos, quando estudamos os salmos de lamento, e você vai ver que já estudamos diversos salmos deste primeiro livro, que nos remetem àquela situação em que Davi fugia de Saul, em que os inimigos apertavam Davi, que Davi se queixava para com Deus. E foi assim no Salmo 5, foi assim no Salmo 7, não é? Foi assim no Salmo 11, no 12, no 13, foi assim no Salmo 17, foi assim no Salmo 22, que já abordamos no culto também, foi assim no Salmo 25, foi assim no Salmo 26, foi assim no Salmo 31, lemos o Salmo 34, que tem a ver com um contexto específico, e por aí vai. E se essa teoria se confirma, e ela tem bastante sentido, há mérito nessa teoria, o primeiro salmo teria sido composto justamente para mostrar esse contraste entre o justo que permanece e o ímpio que perece. Como ontem nós lemos sobre Saul ímpio sendo exterminado e Davi justo recebendo a coroa no momento em que Deus assim pretendeu, muita gente hoje enxerga o Salmo 1 como especialmente desenhado para isso. O que é que fala esse salmo? Ele fala que o justo vai permanecer, mas que os perversos perecerão. Quem conhece a vida de Davi, o maior autor de salmos, aquele que deu o maior impulso a que o povo de Deus cantasse, aquele que, como lemos ontem, compôs um hino, o hino do arco, para lamentar a morte de Saul e de Jonatas, e determinou que esse hino fosse ensinado para todo Israel, faz muito sentido que a história de Davi estivesse misturada com a história do livro dos Salmos, e que a abertura do livro dos Salmos falasse de santos e justos que permanecem, e de ímpios e perversos que são destruídos. Essa é a razão pela qual estamos lendo o Salmo 1 no dia de hoje. Mas, cumpre-nos dizer, se essa teoria é real ou não, embora isso faça muito sentido, nós não temos condições de afirmar com segurança. Nós sabemos que este salmo é um salmo que fala de sabedoria, de um princípio geral, que costuma ser defendido por aqueles que observaram a vida com os olhos de Deus, por exemplo, lá no livro dos Provérbios. Essa ideia do justo permanecendo e do perverso perecendo permeia toda a literatura de sabedoria.
E assim, quer este salmo tenha sido escrito para nos remeter à história de Davi, quer este salmo tenha sido escrito com a perspectiva da literatura de sabedoria, o ponto é que a sua lição é clara. Aquele que faz a vontade de Deus permanece, aquele que medita na lei de Deus prospera, e aqueles que se detêm nos caminhos, nas veredas dos ímpios não permanecerão. Se tenha sido este salmo escrito para nos remeter a Davi, nós entendemos o papel dele aqui. Caso essa teoria não tenha sido verdadeira, não seja fundamentada, o que não parece o caso, mas ainda que descartemos essa possibilidade, ainda ficamos com a ideia de que este salmo é um salmo de sabedoria. Relata as conclusões sábias que pessoas tementes a Deus tiraram ao observar a vida. E então, se nos ativéssemos apenas a esse aspecto do texto, teríamos que entender que este salmo foi colocado na abertura do saltério. Este é o Salmo 1 e não por acaso também nessa teoria, para dizer às pessoas, você tem diante de si um inário, você tem diante de si músicas que te convidam a olhar para Deus. Se você quer ter uma vida boa, preste atenção no que você vai ler. Se você quer permanecer, preste atenção no que você vai cantar. Sem dúvida nenhuma, as duas teorias têm lições maravilhosas para nós. Quer este salmo tenha sido escrito para abrir o livro que conta a história da monarquia davídica em louvores e mostre que Davi permaneceu e que Saul pereceu, nós entendemos sua conexão com a história. Quer ele tenha sido escrito para dizer, esta é a capa do nosso inário israelita, é o hino de abertura. Preste atenção na lei de Deus que você vai cantar nas canções a seguir, porque essa é a melhor receita de uma vida longa, permanente e abundante. Também entendemos a sua razão. Então, meus irmãos, o que diremos à luz destas coisas? Que temos certamente em mãos, no livro dos Salmos, um inário pensado. Que temos um povo que cantava com entendimento. E que temos aqui mais uma demonstração de que a Bíblia não é um livro escrito aleatoriamente, mas há muito raciocínio, há muita elaboração por trás deste livro milenar, o mais conhecido, o mais difundido na história da humanidade, porque é de fato a palavra de Deus para nós. Que essas considerações aumentem o nosso temor pelo Senhor, que em sua bondade, soberania e controle de tudo preservou a sua palavra para nós. E que nos faça entender questões que estão nos bastidores daquilo que lemos, como estas que acabamos de considerar, para que possamos tirar o maior proveito possível do texto bíblico. Eu convido você a pensar um pouquinho mais na teoria de que o livro dos Salmos tem o reinado de Davi, a monarquia davídica como seu pano de fundo, ao convidar você para ler o que leremos amanhã, que é o Salmo de número 2. É um salmo sobre o ungido de Deus e o seu reinado. Seria isso por acaso? É mais um ponto a mostrar para nós que aquela teoria tem os seus méritos, sim. Pensemos nisso, enquanto isso nos deliciemos na compreensão deste livro maravilhoso que temos em mãos, de sua origem, de sua formação, de seus propósitos, e olhemos mais uma vez com um olhar renovado, não meramente para Davi, porque a grande esperança que Davi nos traz não é em si mesmo, mas é naquele que se assenta no seu trono, a raiz de Davi, que venceu, que vai abrir o livro e que todos vão de confessar que Ele é o Senhor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olhemos para Ele, sigamos a Ele, temamos o seu nome e assim haveremos de permanecer, como Davi permaneceu. Que sejamos assim, confiantes no Senhor, que sejamos pessoas que buscam a sua justiça, que tenhamos prazer nesta lei tão ricamente elaborada como acabamos mais uma vez de constatar, e que o Senhor nos abençoe. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.